Paz de graça, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para nos deliciarmos da Palavra de Deus nesta campanha que vamos encerrar hoje, o Deus Desconhecido. Antes mesmo de irmos à Palavra, eu gostaria de convidar-lhe para que você possa se registrar no nosso canal Vida Missionária. Por baixo da tela tem as instruções que você pode seguir, que é muito simples e você pode já estar cadastrado aqui no nosso canal. Neste momento vamos orar ao nosso bom Deus, de modo que Ele possa falar conosco através da sua palavra e através do seu Espírito. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Não existe um Deus como o Senhor, não existe ninguém semelhante a Ti. Eu quero pedir nesta hora que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Sua palavra, que o Senhor possa usar a minha pessoa, Senhor, da forma que Te agrada, e o Senhor possa edificar a vida deste irmão ou desta irmã, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus eu Te peço. Amém. Assim como tinha dito, queridos irmãos, hoje estamos encerrando esta série de mensagens que tinha como título O Deus Desconhecido. E estamos navegando naquela viagem de Paulo a Atenas. E, pelo que eu me lembro, na semana passada terminamos no versículo 28. E hoje eu gostaria de ler a partir do 29 até o versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombavam e outros diziam: sobre isso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, juntaram-se alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? Queridos irmãos, o que nós acabamos de ler é a continuação da pregação de Paulo quando ele estava no Areópago. Paulo foi submetido ao concílio do Areópago, a filósofos, as pessoas de elite, para ele poder defender a doutrina que ele estava trazendo e que era estranha para os atenienses. E foi aqui onde Paulo, de uma forma muito simples e muito objetiva, ele começou a falar de Deus. E a parte que nós terminamos na semana passada e que começamos a falar hoje, Paulo acabava de explicar para os atenienses que aquele Deus desconhecido para os atenienses foi o Deus que criou os céus e a terra. Foi o Deus que fez todas as coisas e que era o Senhor de tudo e de todos. E Paulo, agora ele traz a citação de um poeta, de um profeta grego, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Então Paulo, ele tinha uma sabedoria realmente do alto. Ele era muito culto, lia muito, também livros seculares. Por essa razão ele sabia
que em Atenas havia um profeta, um poeta, do qual falava de Deus. E ele usou esta citação deste poeta para poder chegar ao coração daqueles sábios, para chegar ao coração daqueles filósofos. E ele agora diz: se os vossos poetas chegaram a dizer de que nós somos geração de Deus, como é que pode, se nós somos geração de Deus, como é que podemos pegar este Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, e fazer ele segundo a imagem de ouro, de prata ou de pedra? Como é que nós poderemos pensar de que a divindade ela seja semelhante às obras ou à imaginação dos homens? Paulo estava trazendo aqueles filósofos à consciência. Ele estava mostrando que não tem lógica o que eles estão a fazer. Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo. E nós agora pegarmos um pedaço de ouro, um pedaço de pedra, um pedaço de pau e tentarmos fazer a imagem de Deus. E há uma lição que eu aprendo aqui e que provavelmente possa lhe chocar. Paulo, por outras palavras, estava dizendo que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, mas isso não dá direito ao homem de fazer Deus segundo a semelhança da sua imaginação. Não sei se você consegue perceber, queridos. Deus não pode ser feito segundo a imaginação dos homens. Deus não pode ser feito segundo a semelhança de criaturas, porque Ele é o Criador. E os atenienses estavam a fazer isso. Eles estavam pegando criaturas ou coisas ínfimas e tentar descrever Deus, e tentar fazer uma imagem e dizer de que é Deus. E como é que isto nos dias de hoje afeta-me assim? Afeta-nos no seguinte ponto: é que nos dias de hoje muitas pessoas continuam fazendo isto. Muitas pessoas têm criado um Deus nas suas mentes e nos seus corações e pensam que é o Deus da Bíblia. Eu ouvi um certo pregador e achei um bocadinho radical, contudo concordo com ele quando ele diz que aos domingos às vezes costuma ser o dia mais idolatrado, porque pessoas se reúnem em certos lugares, em certas igrejas, para adorar um Deus que não é o Senhor Jeová, para adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia, para adorar um Deus que foi criado segundo a imaginação da sua mente, que foi criado segundo o coração dele. Porque se é o Deus da Bíblia que nós queremos adorar, então nós precisamos de conhecer o Deus da Bíblia. Nós precisamos servi-lo e adorar conforme ele diz na Bíblia, conforme ele diz na sua palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, é a vontade revelada de Deus. Então, nos dias de hoje é isso que nós temos visto. Pessoas que não conhecem a Deus e que pensam que estão adorando a Deus. E isto é normal e é possível. A Bíblia nos diz, eu quero lhe levar até o tempo do rei Davi. A Bíblia nos diz que quando Davi foi proclamado rei, depois de Saul ter sido morto, Davi, ele assumiu o trono e a primeira coisa que ele fez foi querer trazer a arca de volta para Jerusalém. E ele foi lá até onde a arca estava, se não estou em erro, na casa dos pais do Perez e Uzá. E quando ele trazia a arca,
ele dançando, festejando, todos os outros também ali se alegrando, e aconteceu um pequeno problema, um acidente. Os bois em que a arca estava sendo carregada tropeçou e a arca estava para cair. E a Bíblia nos diz que um dos jovens que estava ali levando a arca, conduzindo o boi, estendeu a mão para poder segurar a arca. Talvez você esteja dizendo, foi uma boa ideia, foi uma boa atitude. Porém, a Bíblia nos diz que por causa daquela atitude, Deus matou aquele jovem. Deus incendiou ele na hora, ele morreu na hora. E a Bíblia nos diz que naquele momento a festa acabou. Davi e todos que estavam com Davi se entristeceram, ficaram com medo e deixaram aquela arca na casa de Obed. E por que aconteceu aquilo? Só depois Davi foi procurar o Torá, foi procurar os sacerdotes, foi analisar como é que ele deveria trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Por que eu volto a lembrar este cenário? Porque aquele jovem Uzá, ele foi morto por causa da ignorância, por causa de não conhecer a Deus, por causa de querer servir a Deus sem o conhecer, por causa daquela atitude negligente dele, apesar de ser uma intenção boa. Veja bem, uma intenção boa, mas custou-lhe a vida, porque não conhecia Deus e ele quis fazer conforme os seus sentimentos. Quantas pessoas tentam servir a Deus simplesmente por sentimentos, simplesmente por revelações, dirigem a sua vida por sentimentos, revelações, mas jamais querem ir até a palavra de Deus. Davi foi pegar a Bíblia, o Torá, analisou, estudou como é que deveria ser, como é que deveria se tratar, como é que se deveria adorar a este Deus. E somente depois disso é que ele pegou os sacerdotes, pegou os levitas e trouxe a arca. Por que Davi fez isso? Porque ele entendeu que se queremos andar com Deus, nós temos que fazer conforme Deus quer. Nós precisamos conhecê-lo, e a única forma de conhecê-lo é aquilo que ele diz na palavra. Não tente fazer ou servir a Deus do jeito que você quer. Ainda que você até tenha boas intenções, há muitas pessoas que têm boas intenções, há muitas pessoas que têm zelo até, mas que estão a servir a Deus de uma forma errada. E isso até está custando a vida de muitos. Como é que você está servindo a Deus? Você está servindo da forma como Yahweh quer? Ou você está servindo conforme as suas revelações, conforme o que o pregador, o que o irmão, o que o pastor disse? Não que você tenha que desobedecer, mas é necessário sempre estudar a palavra. A sua vida de adoração, a sua vida cristã, ela deve ser dirigida conforme o que está na palavra. Amém? A Bíblia nos diz que ele disse que não podemos fazer Deus semelhante à imaginação do homem. Que nós não venhamos a imaginar como se deve servir a Deus, mas fazer como Ele quer. A seguir ele diz: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Veja só como o nosso Deus é gracioso. Veja só como o nosso Deus, ele é bom. Paulo está mostrando aqui de que, olha, vocês fizeram muitos ídolos. Lembrem-se que Atenas tinha mais de que 3.000 ídolos. Vocês fizeram muitos deuses, muitos ídolos, muitas estátuas e disseram que são deuses. Aquilo irrita Deus, mas Deus não levou em conta isso. Por outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que Deus viu tudo isso, mas Deus não vai cobrar isso. Deus não levou em conta. Deus não considerou todos esses erros que vocês
E esta parte tem que lhe fazer tremer. Esta parte tem que lhe dar susto no coração. Não. Talvez você esteja dizendo, mas afinal de contas esse evangelho é ameaça. Não.